Beleza, pessoal? Vamos então retomar com o nosso quarto bloco. Eu pedi para que vocês dessem uma pausazinha, fizessem um reestudo de tudo que a gente discutiu lá no caderno, pegasse, refizesse todas as tabelas verdades, relembrasse os conceitos lógicos. E eu queria fazer isso com vocês agora nesse primeiro momento. Dar uma retomada, uma revisada, antes da gente entrar na parte nova desse bloco. Então vamos lá, vamos olhar aqui para a tela, pessoal. Vamos olhar para a tela. Dentro da linguagem lógica, primeiro a gente memorizou a simbologia. Vimos que o chapéu para baixo é o conectivo e chapéu para cima, conectivo, ou seta para a direita, se então, dupla seta, se somente se, chapéu para cima, sublinhado ou exclusivo, e a cantoneira ou tiozinho representam não, representam negação. Depois a gente entrou na parte fundamental do curso da linguagem lógica, que são os axiomas aristotélicos, ou seja, as tabelas verdades. Nós vimos que o E, olha a primeira, é verdadeira quando ambas são verdadeiras. Então, VV, verdadeiro. VF, falso. FV, falso. FF, falso. Depois vimos o conectivo OU, que é verdadeiro quando pelo menos uma é verdadeira. VV, V, VF, V, FV, V, FF, falso. Observem que o E só é verdadeiro quando ambas são verdadeiras e o OU só é falso quando ambas são falsas. E o sim, então? A gente viu aquele contrato, se ganhar tem que pagar. E a única forma desse contrato ser errado, de o cara dar um calote nesse contrato, é se o cara ganhar e não pagar. Se o cara ganhar e não pagar. Então olha só o primeiro. Ganhou, pagou, cumpriu o contrato. Ganhou, não pagou, não cumpriu, deu calote, falso. Não ganhou, pagou, verdadeiro. Não ganhou, não pagou, verdadeiro. O único jeito de o sim então ser falso é quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Se somente se, maneira prática de ver sua tabela verdade, é trocando por igual. Quando os valores lógicos são iguais, como na primeira linha, resultado verdadeiro. Quando são diferentes, como na segunda e na terceira linha, resultado falso. E quando são iguais, verdadeiro, como a última linha. E esse símbolo especial aqui no final é o chamado ou exclusivo, que é aquele ou que para ser verdadeiro só pode ter uma verdadeira. O verdadeiro é exclusivo de uma das sentenças. Então, na primeira linha em que os dois são verdadeiros, ele fica falso. Quando só a primeira é verdadeira, ele fica verdadeiro. Só a segunda verdadeira, ele fica verdadeiro. E quando as duas são falsas, ele fica falso. Essas tabelas verdades são fundamentais que a gente memorize. Depois a gente viu, pessoal, a gente aprendeu os conceitos lógicos de proposições equivalentes. Quando é mesmo, pessoal, que duas proposições são equivalentes, vai falando aí, ó, seus pais, sua mãe, sua namorada, sua esposa, seu esposo, vai pensar que tu é doido, mas isso faz parte para passar num bom concurso. Vai falando aí na tela. Quando é que duas proposições são equivalentes? Quando elas têm, vai falando, mesma tabela verdade. E quando é que a gente tem a negação de uma proposição? Negação de uma proposição? Para que uma proposição seja chamada, seja considerada negação de outra, tem que ter fala, tabela verdade oposta, tabela verdade toda ao contrário. E aí a gente viu o seguinte, que para preencher, para verificar se uma proposição equivale a outra, a gente teria que preencher a tabela verdade. Processo trabalhoso, processo demorado, processo que faz você perder sua competitividade. Então, como esses dois conceitos lógicos, de equivalência e de negação, dependem da tabela verdade, em tese, eu tenho que construir a tabela verdade para julgar questões de equivalência e de negação. Mas com isso, eu vou perder a competitividade no dia da prova. E no dia da prova, a gente tem tempo para terminar os nossos exercícios. Como exige tempo, a gente tem que tentar otimizá-lo. E para isso, vamos agora, no quarto bloco,
tentar memorizar as principais equivalências e as principais negações. Neste bloco, as principais negações. Na próxima aula, as principais equivalências. E para isso, eu queria que vocês olhassem na tela e lembrassem do último exercício que a gente fez no bloco anterior. A gente preencheu todas essas tabelas verdades aí da questão 13. Lembram desse preenchimento? E nesse preenchimento, o que é que eu quero mostrar para vocês? O que é que eu quero mostrar para vocês? Nós fizemos aqui a tabela verdade do E. VFFF. Fizemos a tabela do OU, VVVF. Fizemos a tabela do cientão, VFVV. E se a gente observar com cuidado, essas tabelas verdades aqui de baixo, ó, são as respectivas negações das de cima. Porque essas aqui de baixo, se você observar, é a tabela de cima toda invertida, ó. Aqui embaixo é a tabela de cima toda invertida. Então, a negação do E é não P ou não Q. A negação do OU é não P e não Q. E a negação do cientão é P e não Q. Acontece que eu pedi para que a gente memorize as principais negações e não ficar vendo se a demonstração está ou não correta, como é o caso da questão 13. Eu quero que a gente saiba de cor, eu quero que a gente memorize. Então eu quero que vocês falem o seguinte: para negar E, para negar OU, é só aplicar as leis de De Morgan. Para negar E para negar OU, aplique as leis de De Morgan. Então repete comigo: nega, nega e nega. Para negar E, para negar OU, repete aí, meu filho: nega, nega, nega. Para negar E, para negar OU, nega, nega, nega. Olha para a tela. Para negar E, para negar OU, olha para a tela, olha para a tela. Para negar E, para negar OU, nega, nega, nega. Assim, ó. Se eu tenho uma proposição, ó, P e Q, como é que fica a sua negação? Vou colocar aqui uma tabelinha em que a gente coloca algumas afirmações e as respectivas negações. Então vamos lá. Para negar E, olha o que é que eu pedi: nega, nega, nega. Vai repetindo. Professor, não estou entendendo, mas eu participo. Vai participando. Nega, nega, nega. Para negar E, nega. Então primeiro fica assim, ó, não P, nega. Depois nega, então o E vira OU. Depois nega, então o Q vira não Q. Como é que eu pedi? Nega, nega, nega. Nega, nega, nega. Para negar E, para negar OU, nega, nega, nega. Como fica então a negação de P ou Q? Nega, nega, nega. Como fica? Não P ou não Q. Para negar E, para negar OU, o que é que a gente faz? Nega, nega, nega. Para negar E, para negar OU, aplique as leis de De Morgan. Isto é, nega, nega, nega. Para negar E, para negar OU, sai mudando todo mundo. Se eu digo assim: choveu, mas não molhou. Lembra que mais é E. Choveu e não molhou. Como é que a gente nega o E? Nega, nega, nega. Não choveu ou molhou. Sai mudando todo mundo. Se você tem afirmação, vira negação. Se você tem negação, vira afirmação. Se você tem E, vira ou. Se tem ou, vira E. Nega, nega, nega. Para negar E, para negar ou, o que a gente faz? Nega, nega, nega. E para negar sim, então? Lembra que o cientão, quando a gente brincou aquela história do se ganhar, tem que pagar? Só tinha um jeito do cientão ser falso. Quando o cara ganhava e não pagava. Quando a primeira era verdadeira e a segunda era falsa. Então olha para a tela agora. Como é que a gente vai negar? Como é que a gente vai negar assim então? A gente vai, ó. Lembra do contrato? Se ganhou, pagou. Quando é que esse contrato ele é falso? Quando é que esse contrato ele é negado? Quando o cara ganha, mantém a primeira e chapeuzinho para baixo, não, cantoneira, paga. Quando é que eu nego sim então? Quando eu mantenho a primeira e nega a segunda. Quando eu mantenho a primeira e nega a segunda. Então como é que a gente nega um E? Como é que a gente nega um OU? Nega, nega, nega. Leis de De Morgan. Leis de De Morgan.
Como é que nega e? Como é que nega ou? Nega, nega, nega. Como é que a gente nega sim então? Mantendo a primeira e negando a segunda. Mantendo a primeira e negando a segunda. Então vamos lá. Vamos imaginar nos exercícios o seguinte, ó. Mais uma vez, olha a questão 13. Como é que a gente nega P e Q? Nega, nega, nega. Não P ou não Q. Como é que a gente nega o ou ali em cima? Nega, nega, nega. Não P e não Q. E como é que a gente nega sim então? Mantém a primeira e nega a segunda. Mantém a primeira e nega a segunda. Então, se aparecer na prova o seguinte, dê a negação de cada afirmação seguinte. Primeiro, essas primeiras que estão colocadas aqui, é só para a gente aprender negação desses operadores matemáticos. Igual, maior, menor ou igual, menor, menor ou igual, enfim. Só para a gente negar esses primeiros. Como é que a gente nega 3 é igual a 5? Pessoal, o que é que não é igual? Aquilo que é diferente. Então a negação de 3 é igual a 5 seria 3 é diferente de 5. Como é que a gente nega 2 é maior do que 3? Olha para mim, pessoal, Como é que a gente nega maior? O que é que não é maior do que o professor? Uma pessoa menor ou igual, ela não é maior do que eu. Então a negação de menor não é maior. A negação de maior não é apenas menor. A negação de maior seria menor ou igual. Então olha para a tela. O que é que a gente tem que observar? Quando a gente tem essas desigualdades, maior, menor ou igual, menor, menor ou igual, quando tem essas desigualdades, o que é que a gente deve fazer? Invertê-las e observar. Se não tem o igual, eu ponho o igual. Então, como é que fica a negação de 2 é maior do que 3? 2 é menor, inverto a desigualdade, menor ou igual, não tinha o igual, eu pus o igual, 2 é menor ou igual a 3. Como é que a gente nega 5 é menor ou igual a 5? Inverte a desigualdade e como a gente tem o igual, na negação a gente tira. Então fica 5 menor ou igual a 5. Como é que a gente nega 4 menor que 5? Fala. 4 maior ou igual a 5. Vai falando, gente. Como é que a gente nega 4 menor ou igual a 5? 4 maior que 5. A gente tem que inverter a desigualdade e observar. Quando não tem o igual, põe. Quando tem, tira. Essa é a ideia. Nas próximas, a gente vai começar a exercitar aquele treinamento nosso de agora a pouco. Observe que agora a gente vai invocar as leis de De Morgan. Como é que a gente nega e? Como é que a gente nega ou? Fala para mim. Nega, nega, nega. Então vamos lá. Vamos inverter todo mundo. Nega, nega, nega. Como fica? Fala. 2 diferente de 3 e 3 maior ou igual a 4. Nega, nega, nega de baixo. 5 menor ou igual a 4 ou 3 menor ou igual a 2. Nega, nega, nega de baixo. X diferente de 2 e x diferente de 3. Nega, nega, nega de baixo. X maior ou igual a 5 ou x menor ou igual a 2. Tem que sempre inverter. Se é igual, fica diferente. Se é maior, fica menor ou igual. Se é menor, fica maior ou igual. Se é maior ou igual, fica menor. E se é menor ou igual, fica maior. Sempre invertendo a desigualdade e lembrando, se não tem o igual, põe igual. Se tem igual, tira. E nessas duas últimas, precisamos agora negar sim então. E como é mesmo, pessoal, que a gente nega sim então? Fala para mim. Mantém a primeira e nega a segunda. Mantém a primeira. 2 é igual a 3 e nega a segunda. 5 é diferente de 4. Mantém a primeira. X é igual a 2 e nega a segunda. X ao quadrado é diferente de 4. Ok? Então, como é que a gente faz negação? Como é que a gente faz negação de E? Nega, nega, nega. Negação de ou? Nega, nega, nega. Negação de sim, então? Mantém a primeira e nega a segunda. Para negar as desigualdades, igual eu nego com diferente. Maior com menor ou igual.
menor com maior ou igual, maior ou igual com menor e menor ou igual com maior. Sempre invertendo a desigualdade e lembrando, se não tem o igual, põe. Se tem, tira. Vamos ver mais exercícios. Vamos ver mais exercícios. Olha só. A negação de... Pessoal, faltou aí o materialzinho, faltou aí na diagramação, não ficou a proposição. Aí a gente vai agora recorrer mais uma vez ao meu livro de lógica. Recomendo a vocês. É um livro muito claro, muito didático, com muitos exercícios resolvidos, tá? É o nosso momento merchan, enquanto eu tento achar a correta simbolização. O correto é o seguinte, ó: a negação de x maior ou igual a menos 2 é, letra A, x maior ou igual a 2, letra B, x menor ou igual a menos 2, letra C, x menor que menos 2, letra D, x menor que 2, e letra E, que não está aqui, x menor ou igual a 2, tá? Essas são as alternativas e essa é a proposição que a gente precisa negar. Observe. Tem muita gente que lembra o seguinte: ah, Antônio, para negar maior ou igual vira menor. Ótimo. Então, com isso, a gente ficaria na dúvida entre letra C e letra D. Mas tem muita gente, pessoal, que acaba marcando a letra D, porque acha que para negar, quando existe número negativo, tem que transformá-lo em positivo. Mas, meus filhos, lembrem, na questão anterior, em que todos os números eram positivos, a negação ficaram todos os números positivos. Eu não inverti, os positivos continuaram positivos. Então agora, os coitadinhos que são os negativos, quando eu negar, ele continua negativo. Eu tenho apenas que trocar maior ou igual por menor. Então, qual seria a correta alternativa? A correta alternativa seria a letra C de casa. Certo, pessoal? Questão 16. A negação de o gato mia e o rato chia. O ponto alto da questão é você identificar qual é o conectivo. Conectivo E. Como é que a gente nega o conectivo E? Lei de De Morgan. Repete para mim. Nega, nega, nega. Então, como é que fica? Ó? Nega, o gato não mia. Nega, vira ou. Nega, o rato não chia. Então, seria o gato não mia ou o rato não chia, letra C de casa. Certo? Questão 16. Ficou, então, letra C. Questão 17, para fazê-la, precisamos recorrer ao seguinte. Vamos lá. Dentro do nosso estudo, lembre da linguagem lógica no caderninho. Primeira, forma esquemática, simbologia. Segundo, tabelas verdades. Terceiro, o conceito de equivalência e negação. E quarto, é o que eu quero que a gente anote aqui. Eu queria que a gente colocasse um tópico assim, ó. Principais negações. Principais negações. Vamos deixar isso aí bem registrado para a gente recorrer bem a essa tela nos nossos estudos. Então vamos lá. Quando a gente coloca aqui, ó, uma afirmação, vamos colocar aqui, ó, afirmação P, proposiçãozinha simples. Como é que fica a respectiva negação quando eu tenho uma proposiçãozinha simples? Não P. Se eu tenho agora P e Q, P ou Q? Se P, então Q? Vamos lembrar, como é que a gente nega E? Nega, nega, nega. Não P ou não Q? Como é que nega ou? Nega, nega, nega. Não P e não Q. Como é que a gente nega sim então? Mantém a primeira e nega a segunda. E como é que a gente nega proposições categóricas do tipo? Eu disse proposições categóricas. Todo A é B. E como eu nego, por exemplo, nenhum A é B. Como é que eu nego, pessoal? Todo A é B. Imagine que A seja aluno. Imagine que B seja bom. Como é que eu nego todo aluno é bom? Como é que eu nego todo aluno é bom?
Para negar todo, muita gente pensa que é nenhum. Está errado. Para eu negar que todo aluno é bom, não precisa fazer nenhum aluno ser bom. Para negar todo aluno é bom, basta você encontrar um contra-exemplo. Basta encontrar um aluno que não seja bom. Então, para negar todo aluno é bom, basta encontrar algum aluno que não é bom. Basta existir aluno que não é bom. Basta encontrar ao menos um aluno que não é bom. Qualquer expressão desse tipo, algum aluno não é bom. Pelo menos um aluno não é bom. Ao menos um aluno não é bom. Existe aluno que não é bom? Todas essas expressões são sinônimas entre si e mantêm a ideia da negação do todo. Então vamos escrever aqui na tela, olhando para a tela. Como é que a gente nega todo aluno é bom? Algum aluno não é bom. No lugar do algum, vamos colocar um asterisco aqui, ó. No lugar do algum, vamos colocar esse asterisco aqui para a gente escrever. No lugar do algum, poderia ser pelo menos um, poderia ser ao menos um, poderia ser ao menos um, poderia ser existe. Quaisquer uma dessas expressões estariam corretas a negação do todo A é B. Algum A não é B. Pelo menos um A não é B. Ao menos um A não é B. Existe A que não é B. Como é que eu nego então nenhum A é B? Como é que eu vou negar nenhum aluno é bom? Nenhum aluno é bom. Encontrando um contra-exemplo. Do mesmo jeito que eu não posso negar todo com nenhum, eu não vou poder negar nenhum com todo. Para negar nenhum aluno é bom, basta encontrar um aluno que negue essa ideia. Eu estou dizendo que nenhum é bom. Como é que eu nego? Encontrando um aluno que seja bom. Então, como é que eu nego nenhum aluno é bom? Vamos olhar para a tela. Como é que eu nego nenhum aluno é bom? Algum aluno é bom. Observe que no lugar do algum, eu poderia usar quaisquer uma dessas estruturas. E agora vem o detalhe, pessoal. Como é que a gente nega todo? Algum. Como é que nega nenhum? Algum. Como é que nega é B? Não é B. Como é que nega é B no nenhum? É B. Misericórdia. Agora eu não entendi mais nada, Antônio. Observe, pessoal. Observe. Como é que eu nego todo? Algum. Como é que eu nego é B? Não é B. Como é que eu nego nenhum? Algum. Mas observe que o nenhum já tem um efeito negativo. E lembre que eu falei no comecinho do primeiro bloco. A gente nega uma negação com uma afirmação. Como nenhum já tem um efeito negativo, eu vou negar nenhum A é B com algum A é B. Eu vou afirmar e não negar como foi no caso de cima. Certo? Então, como seria, pessoal, se eu colocasse assim, ó. Se eu colocasse assim, dê as negações. Eu digo assim, todo aluno é feliz. Nenhum professor é artista. Toda lâmpada é clara. Toda lâmpada é clara. Toda lâmpada é clara. Como é que a gente nega? Como é que a gente nega todas essas expressões? Vamos lá, um tempinho para você pensar. Como é que a gente nega todo aluno é feliz? Algum aluno fala? Não é feliz. Lembre que a gente nega todo com algum. Lembre que a gente nega é feliz com não é feliz. Como é que a gente nega nenhum professor é artista? Algum professor é artista. Observe que a gente nega nenhum com algum.
E como nenhum já tem um efeito negativo, eu vou manter essa ideia. É artista. Como é que eu nego toda lâmpada é clara? Alguma lâmpada não é clara. Eu estou dando um tempinho para você ir falando comigo. Observar que quando tem todo, vira algum. Quando diz que é clara, a negação não é clara. Certo? Com esse cuidado, vamos voltar para os exercícios. A negação de todos os gatos são pardos. Como é que a gente nega todo? Algum, existe, pelo menos um, ao menos um gato não é pardo. Não é pardo. Qual seria a alternativa? Letra C, existe gato não pardo. Eu nego todo com algum, com existe, eu nego são pardos com não são pardos. Letra C de casa. Questão 18. Nenhuma pessoa lenta em aprender frequenta esta escola. Como é que eu nego nenhum? Com algum. Alguma pessoa lenta em aprender, como já tem nenhum e ele já tem um efeito negativo, eu nego nenhum afirmando. Então seria alguma pessoa lenta em aprender frequenta esta escola. Seria a letra C de casa. 19. A negação de todos os homens são bons motoristas. Como é que eu nego todos os homens são bons motoristas? Como é que eu nego? Eu nego todo com algum, com pelo menos um, com ao menos um. Eu nego são bons motoristas dizendo que não é bom motorista. Então qual seria a negação? Ao menos um homem não é bom motorista, seria a letra E. Ao menos um, pelo menos um, existe homem que não é bom motorista. Como é que a gente nega todos os cargos deste concurso são de analista judiciário? Como é que eu nego todo? Com algum, com existe, com pelo menos um. Quando eu digo que são de analista judiciário, não são de analista judiciário. Então seria qual a alternativa? Existe cargo deste concurso que não é de analista judiciário. Seria letra B de bola. Como é que eu nego? Se estiver chovendo, eu levo o guarda-chuva. Como é que eu nego? Se estiver chovendo, eu levo o guarda-chuva. Cuidado que nós temos um sim então. Como é que a gente nega sim então? Lembre. A gente nega sim então, olha aqui, mantendo a primeira e negando a segunda. Então como é que a gente vai? Mantém a primeira. Está chovendo e nega a segunda e eu não levo guarda-chuva. Seria a letra E. Observe, pessoal, que a letra D de dado seria o grande peguinha desse exercício. Tem muita gente que pensa que negar sim então é com outro sim então. Basta manter a primeira, estiver chovendo, e negar a segunda. Está errado, gente. Lembre para o nosso resuminho, o nosso resuminho. Eu nego sim então, não é com outro sim então, é com conectivo E. Eu tenho que manter a primeira e negar a segunda. Então a correta negação seria a letra E. Está chovendo e eu não levo o guarda-chuva. Certo, pessoal? Então nesse bloco, o que é que a gente aprendeu de mais importante? A gente aprendeu as principais negações. Como é que a gente nega um E? Nega. Como é que a gente nega um ou? Nega. Como é que a gente nega sim então? Mantém a primeira e nega a segunda. Como é que a gente nega todo A é B? Algum A não é B. Como é que a gente nega nenhum A é B? Algum A não é B. Algum A é B, melhor falando. Como é que nega nenhum A é B? Algum A é B. E como é que nega todo A é B? Algum A não é B. Então tenta pegar essas informações todas, interiorizar, memorizar,
porque isso é fundamental para dinamizar o nosso estudo na hora da prova. E aí você deve estar se perguntando, mas Antônio, como é que a gente nega o se somente se? Como é que a gente nega o ou exclusivo? Aí eu te digo, pessoal, essas são muito incomuns de cair em prova. Mas se vocês lembrarem do nosso resumo, vamos olhar para a tela aqui, vamos olhar para a tela. Se vocês lembrarem do nosso resumo, quando a gente preencheu as tabelas, vocês devem visualizar que a tabela verdade do ou exclusivo, olha aqui, é a tabela verdade do se somente se, olha aqui, só que ela é toda ao contrário. Então a negação do se somente se é o ou exclusivo, e a negação do ou exclusivo é o se somente se. Mas eu digo, pessoal, essas aí são raras de aparecer em prova. Tá aí só para constar e matar a sua curiosidade. Turma, vão estudando. No próximo bloco a gente vai fazer mais exercícios e qualquer dúvida você pode entrar no meu Twitter, @prof_ag, @prof_ag, tá? Um abraço.